Estamos aqui então agradecendo ao Senhor esse momento da igreja e eu tenho certeza que a vitória já é dessa igreja em Cristo Jesus. E agradecendo a Deus a vida do André e da Dalva. Ontem eu estive aqui, fiquei até o último minuto, resisti bravamente, não é? Aquele momento feliz, começamos às 3 e alguma coisa, terminamos às 7, quase às 8, não é? E o André esteve aqui respondendo sobre tudo que se perguntou. Começamos fazendo uma indagação sobre a experiência dele de conversão, depois a experiência de chamada, depois entramos na área da eclesiologia, o conhecimento do André acerca da igreja, a sua formação e o seu princípio administrativo. Depois fomos para a teologia, onde André respondeu sobre aquilo que ele sabe, aquilo que ele não sabe e aquilo que ele nunca imaginou existir. E ele esteve aqui firmemente e respondeu a tudo que foi perguntado a ele. Então o homem está preparado para o ministério. Preparado para o ministério. Não precisa mais nada. Depois daquilo que aconteceu ontem, não há mais nada que esse rapaz precise para cumprir o ministério. O problema é que me convidaram para trazer uma palavra nessa manhã. E aí eu quero continuar te fazendo algumas perguntas. E essas perguntas, André, meu primo querido, elas não têm absolutamente nada a ver com aquela sabatina de ontem. Porque por mais que eu considere extremamente importante aquilo que a gente vivenciou ontem, aquilo ali para mim não vai te ajudar em quase nada na realização do ministério pastoral. Teólogos nós temos muito. Doutores em eclesiologia e administração eclesiástica também. Pastores, o mundo está com carência deles. E eu queria pensar com você e com Dalva nesse momento, e eu quero dizer para você o seguinte: eu não vou entrar no mérito da questão de ordenação de mulher e não ordenação de mulher, mas eu quero dizer uma coisa para você: você quer ter um sucesso ministerial, você entenda o seguinte: você é o pastor da igreja, mas essa mulher precisa pastorear você. Porque você não vai suportar sozinho. Você não vai suportar sozinho. Então olhe para sua esposa como ferramenta de Deus, não é para a vida da igreja, é para a sua vida. Para a sua vida. E se você olhar Dalva como ferramenta de Deus para a sua vida, não haverá nenhuma chance do diabo te derrubar na sua lide ministerial. Agora, ouça a sua esposa. É difícil, porque elas falam demais. Mas você ouça. Ouça. Porque elas têm uma visão diferenciada da nossa, e muitas coisas que as pessoas não terão coragem de falar para você, elas usarão Dalva igual rede social. Porque na rede social todo mundo é bravo, todo mundo é violento, todo mundo fala o que quer, não é? E as pessoas fazem isso com a mulher do pastor. Elas vão falar muito para Dalva o que não tem coragem para falar para você. Mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena. Eu estou aí com a minha há 35 anos. Desses 35 anos de casado, 33 no ministério pastoral. E até aqui tem dado certo. E era uma aposta que nem ela acreditava, só eu. Ninguém acreditava nisso. Né? Ela não acreditava, eu acho que nem Deus, né, acreditava. Mas eu acreditei. E eu disse o seguinte: ó Senhor, eu pedi, eu quero e eu vou fazer a minha parte. Então está dando certo. Mas eu quero entrar no mérito com você nessa manhã e com a igreja, sobre algo que, na verdade, André, nesses 33 anos de ministério, eu tenho entendido que tem sido a base para que o reino de Deus se estabeleça de uma forma substancial na terra. Eu não gostaria de ouvi-lo daqui a alguns anos, dando um relato de frustração, doença, desejo de suicídio, mesmo que não seja tirar a sua vida física, mas ter um suicídio emocional, espiritual e essas coisas todas que hoje estão acontecendo aí no ministério pastoral. E paz, meus senhores, muitos pastores e algumas igrejas estão achando que isso é evidência da ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Não é.
Ministério é lugar de muito trabalho, mas de plena alegria e satisfação. Ministério é lugar de cansaço físico, mas extrema liberdade espiritual e emocional. Ministério é lugar de extrema responsabilidade, mas com a plena certeza de que seremos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Então nós precisamos começar a mudar isso. E aí, depois de ter ouvido você em todo o seu conhecimento bíblico, teológico, não é? Em todo o seu conhecimento de hebraico, grego, aramaico, espanhol, inglês, francês, todo o seu conhecimento na área da odontologia, todo o seu conhecimento na área da administração eclesiástica, você é um camarada, você é uma biblioteca ambulante, não é? Eu vi isso ontem. Agora, meu querido, eu quero levar você a um texto da palavra de Deus, que para mim é extremamente sério para o exercício do ministério pastoral. 1 de Timóteo 1,12, a Bíblia diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve, olha isso, por fiel, pondo-me no ministério. Me teve por fiel, pondo-me no ministério. O grande desafio que eu tenho visto, André, Dalvi, queridos irmãos da Ibacem, é termos entendimento do que significa de fato escolha e liberdade de Deus. A palavra diz o seguinte: quem escolhe é Deus, porque Deus determina que Ele nos achou fiel para sermos escolhidos e separados para esse ministério que é dele. O ministério pastoral não tem nada a ver aqui com a igreja. A igreja e nós batistas estamos perdendo isso de mente. Estamos tratando o ministério pastoral como que se propriedade nossa fosse. A igreja hoje determina o que o pastor tem que fazer, como fazer, a que tempo fazer. O pastor não pertence a você, o pastor não é uma propriedade sua. O ministério pastoral não pertence nem mesmo a nós. Ele é um objeto da graça de Deus, confiada àqueles a quem Ele escolheu, para que então a igreja dele sobre a terra tenha um direcionamento. E aí a palavra diz o seguinte: eu tenho certeza da escolha. O André ontem no seu testemunho de conversão e chamada, e já foi mencionado isso aqui hoje, ele disse o seguinte: eu não mereço, não merecia e nunca merecerei. É verdade. Nós não temos mérito para algo tão espetacularmente especial. É coisa da graça de Deus, é a soberania de Deus, é a liberdade de Deus. E aí, quando eu entendo que você tem essa compreensão, eu quero tratar com você sobre alguns aspectos aqui relacionados à prática ministerial, que para mim são de extrema importância e que na maioria das vezes eu não tenho visto ninguém se preocupar com isso nos nossos concílios. A questão primeira a ser respondida é: a quem você pretende servir com o ministério que você recebeu? Parece brincadeira isso, não é? Mas nós estamos cheios de pastores hoje servindo a uma quantidade imensa de pessoas e de coisas, e menos a Deus. Estão atrelados aos comprometimentos do dia a dia e por isso perdem a liberdade para o exercício do ministério, que é sobretudo a condução espiritual de um povo, para que ele não seja sacrificado pela sedução que vem da parte de Satanás. Se você não tiver compreensão de que esse ministério, André, precisa ser a prestação de um serviço para Deus, ele não será bem sucedido. E não tem nada a ver com o fato de você estar em Três Coroas, ou você está aqui em Japuíba, não é? Ou em Casimiro de Abreu, ou em Angra dos Reis, ou em Petrópolis, não. Eu ontem estava ouvindo um relato aqui do pastor e seu também sobre a experiência missionária de vocês no sul do Brasil. Eu recebi o pastor Renato em minha igreja falando sobre a experiência missionária no sul do Brasil. Eu quero te dar um dado que talvez você saia daqui com pena de mim e achando que o negócio está bom é para você. Eu sou pastor em Casimiro de Abreu. 37, 40 mil habitantes, 57 igrejas evangélicas, 3.200 evangélicos.
Você acha mesmo que o problema é só lá no sul? Procura ver a população dessa região aqui e faz um censo aí de quantos dessa região aqui são evangélicos. Vocês vão ficar assustados. É bem verdade que nós temos lugares no nosso Brasil onde plantar igreja é mais fácil. A gente abre igreja, coloca igreja, tem pastores, seminários estão ali, há uma afluência rápida para novos líderes. Talvez difícil a concepção da região onde você está por causa dos valores religiosos, mas a missão de evangelizar a terra, ela é abrangente a todos os lugares onde uma única pessoa ainda não tenha ouvido falar de Cristo Jesus. E quando nós pensamos sobre essa pergunta, a quem você vai servir no ministério que você tem confiado, o texto de Oséias, capítulo 1, alguns versos desse capítulo, eles norteiam muito a nossa vida, começando no verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca no seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Sim, tirá-las-ei para fora dos povos, e as congregarei dos países, e as introduzirei na terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água, e em todos os lugares habitados da terra. E suscitarei todas elas, um só pastor para as apacentar, o meu servo Davi. Ele as apacentará e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, estou dizendo isto. A ideia do servir a Deus no ministério pastoral passa por aí. A ideia de que a obra que é confiada é a obra que Deus quer que façamos. E meus queridos irmãos, a grande responsabilidade do ministério pastoral sempre foi cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas, cuidar de pessoas, cuidar de gente, amar pessoas com o mesmo amor com que Deus nos tem amado. E é por causa do amor de Deus que o diabo não tem conquistado vitória nas nossas vidas. O grande desespero que eu tenho visto hoje na minha lide aí junto a pastores, é que parece que os pastores estão tendo medo das pessoas, medo de contato com pessoas, medo de afago, de abraço, de chorar as lágrimas das pessoas, sentir a dor das pessoas. E eu tenho pensado que muito do nosso não crescimento no Brasil se dá ao fato de que a concepção pastoral no Brasil, ela foi mudada de uma maneira extraordinariamente violenta, e nós temos poucos pastores e muitos animadores de auditório e grandes arrecadadores. O evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho é joelho no chão, estudo sistemático da palavra, para que aqueles que Deus vai confiar a você como suas ovelhas sejam pastoreados e não simplesmente liderados. Nós precisamos entender que servimos a Deus. Olha, André, tem uma outra pergunta que eu quero te fazer. O quanto você sabe responder acerca do seu amor pela igreja de Cristo? Uma das coisas que tem me deixado extremamente aborrecido, e esses dias eu respondi numa rede social aí a um grupo de pastores e fui cortado de lá, e já dei graças a Deus que me cortaram de lá. Eu não consigo entender hoje pastor na rede social esculhambando a igreja. Eu não consigo entender hoje pastor na rede social querendo fazer graça com palavras de autoajuda, tendo como base para sua argumentação aquilo que eles determinam ser a fragilidade da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você olhando no seu olho. Eu acredito em 3 coisas.
Eu acredito no amor de Deus por mim quando me salvou. Eu acredito no cuidado de Deus por mim quando me deu uma companheira para que eu fosse completo. E eu acredito na obra de Deus para sustentar a minha vida aqui na terra, quando Ele me fez igreja dele. As outras coisas para mim são efêmeras e passageiras. Não acredito nelas. Eu estava pregando lá na primeira igreja batista, em Arraial do Cabo, e o prefeito estava lá. E eu disse para ele, eu não acredito em plano político para resolver nada no Brasil, nem em lugar nenhum. A única coisa que pode amenizar a dor dessa nação é a igreja de Cristo Jesus. E quase apanhei, mas eu acredito nisso mesmo. Não é à toa que Billy Graham respondeu quando perguntaram a ele por que ele não aceitava o convite para concorrer à presidência dos Estados Unidos. E ele disse, não posso aceitar essa obra porque eu faço uma obra maior, eu sou embaixador de Cristo na terra. Aí a gente não sabe por que Billy Graham é Billy Graham, né? É porque Billy Graham é Billy Graham. É porque Billy Graham não negociou esse tipo de coisa. É porque Billy Graham amou a igreja de Cristo Jesus, entendendo que esta é a personificação da obra do amor de Deus sobre a face da terra. Então, quando a gente vem à igreja, como começamos hoje pela manhã, adorando a Deus, louvando com o ministério de louvor, vocês viram quanta excelência aqui nesse altar? O mundo lá fora pagaria, todos eles, cachês milionários para que eles estivessem nos seus palcos. Eles estão voluntariamente na casa do Pai, expressando com todo o talento que têm, o reconhecimento de que servem a um Deus que é um Deus vivo, que é um Deus eterno, que é um Deus que salva. Olha o que a Bíblia diz sobre o conhecimento desse amor e dessa prática relacionada à igreja. Atos 20, 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. André, ouça isso. Que ele adquiriu com o seu próprio sangue. E aí eu vejo uns artistas hoje, a igreja fala de amor e não ama. Se a igreja não ama, quem que ama? A igreja fala de cuidado, mas constrói rampa ao invés de dar pão para quem está com fome. Olha que coisa louca. Mas dia 30 esses caras estão lá recebendo o salário deles. E eles não vão lá e dizem assim, ó, porque a igreja não está fazendo da maneira como eu acho que deveria fazer, não vou ganhar meu salário não, não preciso do meu sustento daqui não. Isso é uma estratégia satânica, André. Valorize aquele povo que Deus te confiou, está te confiando através da instrumentalidade dessa igreja, independente de quantos sejam, aonde estejam e quais as dificuldades eles tenham. Nós precisamos entender que Deus nos deu um chamado, e esse chamado tem a ver com a escolha dele. Por que você vai pastorear em Três Coroas? Eu não sei, mas graças a Deus é você que vai. Problema seu. Você deve ter orado pouco. Não sei. Por que o sujeito vai pastorear a igreja de Casimiro de Abreu? Porque Deus mandou. Por que você está aqui? Porque Deus mandou. Nós não sabemos explicar isso. Agora a questão é, não interessa o que seja essa região, interessa que esta igreja aqui é a melhor coisa que Deus poderia ter plantado nessa região, que é belíssima, com as suas praias e toda a sua beleza natural. Nós precisamos amar a igreja porque ela foi resgatada com o sangue de Cristo. E igrejas são pessoas. Nós vimos aqui o vídeo, pessoas se suicidando, casais se destruindo e pastores muitas vezes acomodados, preocupados com as suas vaidades, com as suas questões bíblicos teológicas, sem terem a capacidade de chorar com essas pessoas, porque elas estão sendo atacadas por Satanás. Eu vou trabalhar com a igreja em Casimiro esse ano de 2017, mas eu já fiquei tão apaixonado pelo negócio que eu comecei em agosto. Mas eu estou prometendo só para 2017. Eu tenho todos os sermões, André, de 2017 preparados. E eu vou falar sobre igreja relevante numa sociedade em crise. E a minha fundamentação é que a nossa crise não tem nada a ver com crise ética nem moral. A nossa crise é espiritual. Por consequência disso, tivemos aí alguns desdobramentos. O Brasil mexeu naquilo que não poderia ter mexido.
E por mexer naquilo que não poderia ter mexido, as consequências estão aí. Nós estamos achando que o problema é Lula, estamos achando que o problema é Dilma, estamos achando que o problema é Eduardo Cunha. Não tem nada a ver com isso. O problema do Brasil é que o Brasil mexeu na glória de Deus. Agora, tem muito crente, muito pastor, que não se deu conta disso ainda. E discutindo coisas que são da nossa história desde que a gente foi descoberto ou achado acidentalmente. Nós credenciamos pessoas do mesmo sexo a se casarem. Nós legitimamos um documento de união estável. Nós determinamos que uma criança pode ter como pai 2 homens, como pais 2 mulheres. Nós começamos a mexer na glória de Deus. E o Brasil, por mexer na glória de Deus, está pagando um preço altíssimo. E os senhores podem ter certeza de uma coisa: não vai ter refresco em 2017, como alguns estão dizendo. Os dias serão piores, até porque isso é bíblico. E se os dias forem melhores, a Bíblia não se cumprirá. Agora, como que eu e você entraremos nesse contexto? Sabe de uma coisa? Igreja, ela pode ter 10 pessoas, ela vai te dar o mesmo trabalho que uma igreja que tem 1.000, que uma igreja que tem 2.000, que uma igreja que tem 10.000 pessoas. Porque Deus não está se preocupando com o trabalho em relação ao número, Deus está preocupado com o trabalho em relação à qualidade. Ele te confiou um filho dele para que você cuide pastoralmente. Vivemos uma crise de identidade, porque as igrejas também não estão procurando pastores que amem, as igrejas estão procurando pastores que sejam cartão de visita. Quantos idiomas ele fala? Deixa eu te falar uma coisa: seu pastor pode falar todos os idiomas do mundo, se ele não amar a Deus, ele vai te levar em todas as línguas do mundo para o inferno. Quantos títulos ele tem? Tem parede de gabinete pastoral que ela cai, de tanto diploma que tem. Tem diploma de cuspe à distância, disputa de pirulito no jardim de infância, vai se pendurando diploma para tudo que é lado. Não tem nada contra quem pendura diploma, os meus estão pendurados lá também. Agora, eu nunca nesses 33 anos me lembro de nenhuma situação onde o diabo estava atacando uma ovelha minha, eu recorrer a um diploma daquele para me ajudar. Eu participei ano passado de 11 processos de sucessão ministerial. É brincadeira o que as igrejas estão procurando. As igrejas não estão procurando pastores. As igrejas estão procurando cartão de visita. E quando você traz um cartão de visita, você paga o preço de ter apenas um cartão de visita. Quando eu entendo que a igreja ela foi resgatada pelo sangue de Cristo, então a minha prioridade é cuidar dessa igreja pelo preço que foi pago por ela, e não por aquilo que as pessoas dizem acerca da igreja. Então, meu querido André, Dalva, olhem para aquelas pessoas lá, e olhem para aquelas pessoas lá como sendo pessoas resgatadas pelo sangue de Cristo, para que agora, conduzidas pela instrumentalidade de Deus na vida ministerial de vocês, possam não errar o caminho e vivenciar o Evangelho da maneira como Deus tem determinado. A terceira pergunta: como é que você vai tratar dentro da igreja os falsos crentes? Aqueles que estão aí e vão estar até que Cristo venha, porque isso é bíblico. Dentro da igreja a gente tem 2 públicos. E isso não é crítica não, e é bom até que tenha, para que a gente saiba quem é quem, e para que a gente saiba até quem somos nós. Mas tem aquele público que trabalha, que é salvo por Cristo, né? Perde ou não perde a salvação, aí também não vamos entrar no mérito dessa questão. E tem aquele povo que, né, diz que é salvo de tudo. Mas eles participam de todos os processos de segurança. No carnaval eles estão lá na Mangueira, na Marquês de Sapucaí, porque, né, é um processo de segurança. No dia da decisão do jogo, do Campeonato Carioca, eles estão lá no Maracanã, e antes do juiz apitar, eles já estão matando um ao outro, porque é questão de segurança. Se a loteria está acumulada, eles fazem uma fezinha, porque pode ser que Deus esteja muito ocupado com a rampa da igreja aqui, Batista Central e tal, então vai se esquecer dele, fica garantido. Não é? E a gente vai fazendo isso, e eles estão aí, André, dentro da igreja.
E sabe de uma coisa? Eles vão atormentar seu juízo todo dia. Eles vão intentar contra a igreja todo dia. Eles vão intentar contra o ministério pastoral todo dia. E aí eu vou dizer uma coisa para você. De que maneira você pretende lidar com essas pessoas? Falando sobre a questão relacionada ao pensamento, não é, que define o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Você vai tratar dessas pessoas conversando com elas sobre a questão da angiologia, se anjo tem lugar na igreja, se não tem lugar na igreja. É assim que você vai tratar dessas pessoas, você vai morrer. Elas vão te matar. Elas vão te matar, e elas matam sem piedade. Olha o que a Bíblia nos ensina, de uma forma muito interessante. Atos 20, 29 e 32. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um dentre vós. Agora, pois, vos recomendo a Deus e a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A grande verdade é que você terá que ter coragem para não deixar o inimigo ser superior ao Deus da igreja dentro do rebanho que Deus te confiar. E aí vai ser enfrentamento mesmo, André. E não tenha medo desse enfrentamento. Não tenha medo desse enfrentamento. Dentro da igreja tem um monte de pastor que não teve coragem para largar a vida profissional, para largar o dinheiro que ganha, para encarar um seminário, para encarar um concílio, para cuidar de pessoas, mas quer pastorear a igreja. Tem um monte de advogado dentro da igreja querendo pastorear a igreja. Advogado que quer pastorear tem que ser chamado por Deus. Porque o juiz não vai te dar o direito de defender o cliente dele sem você ser advogado. Médico que está dentro da igreja não tem que pastorear a igreja, ele tem que cuidar da saúde das pessoas no hospital. Se ele quiser cuidar da saúde espiritual, ele tem que receber um chamado de Deus. Promotor de justiça, juiz, desembargador, seja o camarada que foi e que tem o nível cultural que tiver, se não tem o credenciamento de Deus, não pode pastorear a igreja. Conquanto ele seja até muito mais preparado do que você. Mas ele não pode pastorear a igreja, porque ele não tem credenciamento para isso. E pasme você, dentro da igreja, seus grandes problemas não serão com as pessoas de fora dela, serão com aqueles que estão dentro dela. Então não dê conversa fiada para essa turma, porque Deus vai cobrar isso de você. E você vai dizer para Deus assim: Deus, mas tinha um promotor de justiça lá que disse que ia me prender. E Deus vai te perguntar: quem te chamou? Quem te escolheu? E aí você disse lá no seu concílio, na Ibacem, com a cara mais bonita do mundo, com essa fisionomia de ator da Rede Globo que você tem, né? Que eu não era merecedor, e não era. Eu não sou merecedor, e não é. Eu não serei merecedor, e não será. Mas Deus me chamou. Camarada, se Deus te chamou, não deixe ninguém tomar o lugar que Deus confiou a você. E aos que estão dentro da igreja que discordam de mim, eu desafio você a receber o chamado de Deus. Se você não receber, vá cuidar da sua vida e não atrapalhe quem está cuidando do ministério, porque com isso não se brinca. Com isso não se brinca. A igreja não tem dono. A igreja é de Cristo Jesus, comprada com o sangue dele. Você não deu nada para a igreja. Absolutamente nada. Muito pelo contrário, você ganha estando nela, porque você ganha a bênção de Deus. Por último, pergunta mais séria que eu quero que você pense e tente responder. De que maneira você vai lidar com dinheiro? De que maneira? Porque dinheiro é bom, né? Claro que é. Como é que não é? Diz pastor Geraldo Jeremias: chorar diante de um prato de picanha é bem melhor do que chorar diante de um pão com banana, né? É fato, dinheiro é bom. Dinheiro dá coisas boas, agradáveis, tal. E Deus disse que a gente deve receber para o nosso sustento. Agora, especificamente você, pastor, como que você vai lidar com o dinheiro?
Porque uma das coisas graves que eu tenho visto hoje é exatamente essa dificuldade dos pastores entenderem que nós não estamos aqui para sermos beneficiados pela função. Nós estamos aqui para a função recebida da parte de Deus nos credenciar para que possamos vencer juntamente com a igreja as ações de Satanás. O pastor precisa ter esse entendimento. O pastor precisa entender que a vida dele não tem nada a ver com aquilo que é o princípio de escolha da vida da maioria das pessoas. Nós precisamos ter no dinheiro um aporte para a nossa vida e para a vida da igreja. Precisamos ter no dinheiro uma bênção de Deus e precisamos ter no dinheiro uma situação que, em não vindo de Deus, não faça parte da nossa formação e do nosso querer. Olha que coisa séria. Atos 20, 33, 36. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades. E a dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Portanto, ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Olha que coisa séria é essa percepção da palavra. O dinheiro é extremamente necessário e abençoador, mas ele tem que fazer com que eu também seja abençoador na vida do meu irmão por aquilo que Deus me tem dado. André, uma das coisas mais sérias que eu tenho acompanhado aí nessa minha andança é ver como que a concepção relacionada a isso tem sido doentia na vida dos pastores e pior, ela é formativa, ela vem dos bancos dos nossos seminários. Veja bem uma coisa, estamos nós aqui cultuando a Deus e tem um grupo de irmãos ali trabalhando. Pensa bem, cara, um calor tremendo, aquelas irmãs estão ali fazendo almoço. E olha só, ninguém vai deixar de almoçar, porque tem bife com não sei o que, tem não sei o que, com mais não sei o que, tem feijão com salada, tem comida para todo mundo. Mas quem está fazendo lá são as irmãs. Tem um grupo de pessoas ali batendo laje, meus irmãos, nesse calor insuportável, para que a gente tenha uma vitória. Agora você acha mesmo ser justo terminar esse culto? E porque você é o pastor da igreja, você lá ia almoçar de graça? Mas tem um monte de gente fazendo isso. Pastor que vai para a cantina, ele, mulher, filho, e não precisa pagar. Por que você não precisa pagar? Você acha justo você passar a sua vida inteira ganhando salário e não ter competência para ter a sua casa? E na hora que você se aposenta, ter que pegar a casa pastoral da igreja, para a igreja se ver livre de você, porque você não foi competente para ter a sua, e tem irmãos da igreja assalariados que tiveram competência para fazer a deles. Isso não é bom de ouvir, principalmente para pastores. Os pastores que estão aí nunca mais vão me chamar para vir em lugar nenhum aqui. O problema é de vocês também, se estão andando nisso. Nós estamos cheios de homens que adotaram esse critério de príncipes do Senhor, não na função do principado, mas nos benefícios dele. E é por isso que nós estamos com igrejas fragilizadas. É por isso que nós estamos cheios de pastores aí, de pires estendido na mão de políticos. É por isso que nós estamos aí com igrejas que poderiam ser fortes, poderiam estar fazendo a obra, agora acostumadas a esperar que o dinheiro venha. Dinheiro de igreja vem sabe de onde, meu irmão? Do seu bolso. Se não for do seu bolso, é bom que não venha, porque talvez venha de uma fonte escusa que será extremamente destruidora para a vida de vocês. Dar-lhe-eis pastores segundo o meu coração. Qual é o coração de Deus na figura de Cristo Jesus? Qual é o coração de Deus na figura de Cristo Jesus? Então, André e Dalva,
Se vocês quiserem um ministério bem-sucedido, é necessário que vocês entendam uma coisa: Deus escolheu, ponto. Você não tem que estar dando explicação a mais ninguém, não. Para com esse negócio. Mas por que Deus te escolheu? Será que você é competente? Deus te escolheu. Quem quiser discutir a sua escolha, que discuta com Deus, não é com você. Não fique respondendo a esse tipo de coisa. Trabalhe, meu irmão. Ore todo dia. Tenha uma vida de santidade. Chore pela dor das pessoas, André. Pastor que não chora, não sabe o que é ministério pastoral. Chore com a dor das pessoas. Não é possível nós continuarmos vendo pastores aí tendo uma vida principesca, sem ter nenhuma dificuldade de postar os seus grandes feitos e as suas grandes conquistas, sabendo que dentro da sua igreja tem 3, 4 chefes de família desempregados. O texto de Timóteo 1,12 diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Queridos, nós precisamos voltar atrás. Em algum momento nós tomamos o caminho errado. E nós precisamos reconhecer que o Deus da igreja, Ele não está satisfeito com a configuração da igreja nesse presente momento. A igreja de Cristo Jesus é lugar de dependência total do Espírito Santo de Deus. Nós tivemos a oportunidade, aqui estou concluindo, de fazermos em dezembro de 2015, o Natal de 500 crianças lá no Complexo do Alemão, na 3ª estação. E fomos lá 78 membros da nossa igreja. Eu antes tive que ir lá pedir autorização às 2 forças constituídas, não é? Ao tráfico e ao UPP, e fui lá. E muita gente me questionou, mas você vai pedir autorização? Eu falei, eu peço autorização até o diabo, se tiver que pedir, para poder ter uma oportunidade. Eu quero a oportunidade. Quem vai me autorizar, não interessa. Mas eu quero a oportunidade. Nós estivemos lá. No dia que nós fomos para o Complexo do Alemão, desligaram o teleférico para trocar os cabos, porque estava fazendo muita curvatura e eles estavam com medo. Tivemos que subir de carro. E aí o camarada da UPP me disse assim, olha pastor, vocês vão subir com caminhão, vocês vão subir com uma van, vocês estão subindo com carro. Se acontecer alguma coisa na subida, vocês não parem, não discutem, não briguem com ninguém, vocês continuem. E lá fomos nós. Chegamos lá em cima, o nosso caminhão bateu num carro. E aí a gente ficou olhando aquele negócio, eu procurando quem era o dono do carro, peguei um cartão meu, deixei lá. E aí daqui a pouco um camarada encosta do meu lado e diz assim, olha, não fique conversando com o policial. Eu explicando ao policial que a gente tinha batido lá no caminhão, fomos nós que batemos. Ele diz, não fique conversando aqui com o policial que vai dar ruim para vocês. Imagina um clima tenso, não é? Estou eu subindo com o meu carro, vem um camarada num carrinho de gás, uma caminhonetezinha de gás, ele foi raspando a lateral do meu carro todinho e eu vendo aqui no retrovisor. E o cara que estava comigo disse assim, pastor, está batendo o carro, pastor. Eu falei, mas não amassou ainda não, fica tranquilo, vamos embora. É melhor o carro arranhado do que ficar sem ele. Chegamos lá, André, uma operação de guerra montada. Troca de guarda de 15 em 15 minutos, quando não é este o tempo que eles fazem a troca. Mas eles faziam questão de trocar a guarda em frente ao local da igreja, onde a gente estava ali com o pastor Paulinho, fazendo a programação das crianças. E o pessoal da nossa igreja começou a ficar estatalado, com medo, porque é uma operação de guerra mesmo. No final das contas, nós fomos orar, pastor. E aí entrou na sala um homem e um garoto. E eu vi um garoto muito parecido com ele aqui, falando o versículo. E aquele homem entrou lá na sala e ele falou assim, eu queria pedir a vocês que vocês orassem por mim. E a nossa galera estava toda ali.
feliz da vida, porque a gente tinha terminado de dar brinquedo, pá e tal. E aí eu perguntei àquele senhor, mas por que o senhor quer que a gente ore pelo senhor? Ele falou assim, eu não tenho condição de falar, quem vai falar é o meu filho. Moleque talvez da idade do seu garoto, mais ou menos desse tamanho aí. E aquele garoto parou na frente da gente e ele disse assim, eu queria que vocês orassem para Deus não deixar meu pai morrer. Porque a minha mãe morreu. A minha mãe estava entrando em casa. E houve um tiroteio aqui. E quando ela fechou a porta, as balas cravaram a porta da casa e ela morreu dentro de casa. E ele vendo. E ele diz assim, se o meu pai morrer, não tem ninguém no mundo para cuidar de mim. Eu queria que vocês pedissem a Deus, ao Deus de vocês, para não deixar meu pai morrer. André, até hoje, cara, eu ouço a voz desse garoto e esse negócio, sabe? Como? Acredite, meu querido, em uma coisa, o mundo jaz no maligno. O mundo não está sendo morto porque quer, é por falta de conhecimento da graça de Deus. O que a igreja precisa fazer é ensinar sobre essa graça de Deus. Porque quando alcançados pela graça de Deus, não há nada que o diabo possa fazer que nos tire do caminho. Você, André, é prova incontestável do que eu estou dizendo. Você sabe que se não tivesse sido a graça de Deus, seria impossível. Mas Deus é assim. Ele vem com providências na nossa vida. Então eu sugeriria a você sair daqui e continuar estudando. Mas eu sugeriria a você gastar mais tempo servindo a Deus, amando a igreja, livrando a igreja dos falsos crentes e agradecendo a Deus o que Ele te der. Porque o que Deus dá é bênção. O que vem sem ser de Deus, por mais alegria e prazer que nos dê, é prazer humano, efêmero e passageiro. Confie, meu filho, numa coisa, não lhe faltará o pão. A sua casa será bem-aventurada. Haverá o cuidado de Deus sobre a sua família. E o ministério que Ele te confiou será um ministério exercido debaixo da graça de Deus.